Quando você tenta entender, né, o que é o juiz das garantias, salvo a opinião dos meus colegas criminalistas, os quais eu reputo especial respeito, estima e admiração, né, a sociedade brasileira e todo o resto do mundo jurídico tem muita dificuldade em concordar com o que se propõe nesse juiz, né, das garantias, que é um novo instituto criado pelo Legislativo e avalizado pelo STF recentemente. Por exemplo, ó, quando você lê isso aqui, você consegue concordar? Ó, a instituição do juiz das garantias veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado pela Constituição. A nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais conduzido prioritariamente como veículo de aplicação da sanção penal. Ah, não? O processo penal não deve mais buscar a aplicação da sanção penal? Você consegue concordar com isso? Não. Eu quero que você comente aí embaixo. Mas que se transformasse em um instrumento de garantias do indivíduo em face do Estado. Não há dúvida nenhuma, eu como jurista, estudioso, né, com mestrado, doutorado, livro publicado, não há dúvida nenhuma que garantias constitucionais, ampla defesa, contraditório, direitos humanos devem ser respeitados dentro de um processo. Eu não estou discutindo isso. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que criou-se um instituto de juiz das garantias com o intuito de reduzir o risco da parcialidade nos julgamentos. Então é assim, nós teremos um juiz que fará todo o entendimento de provas, cognição e informação do crime praticado ou dos crimes, e outro juiz vai julgar. O que vocês acham? Vamos fazer um paralelo como se fosse um mestrado, um doutorado? Vamos fazer um paralelo? Porque é importante, porque quando você percebe isso, você fala, mas aquele juiz que fez a instrução, que é esse cara que recebeu, ele está contaminado por tudo que houve no processo. Às vezes ele não gosta do advogado, às vezes ele não gosta do réu, às vezes ele teve um atrito que causou um dissabor pessoal. Entendo tudo isso e acho até prudente. Agora, vamos supor, você está fazendo um doutorado ou um mestrado e você leu 150 artigos e livros, produziu a sua tese ou dissertação, estudou anos, né? No mínimo, você estudou 2 anos para semestre ou 4 para ser doutor. No mínimo. Só que quando você vai defender, né, a sua tese ou dissertação, é outra pessoa que vai lá dar aula no seu lugar. É isso que está querendo aqui. É isso. Né? Então, quando você pega aqui o voto do relator, que é o Fux, inicialmente ele se manifestou pela inconstitucionalidade do juiz das garantias. Só que depois houve uma mudança de entendimento da corte como um todo e julgou-se pela constitucionalidade que deve ser implantada no Brasil dentro de 2 anos. Serão 12 meses prorrogados por mais 12, né, se necessário, prorrogar vez. Então eu não consigo concordar com isso, apesar de ter muitos amigos criminalistas que têm problema com a magistratura, no caso juízes, em relação a dissídios, né, colisões que existem entre advogados e magistrados no momento da condução do processo. Isso acontece muito, né? Porque você vai estar lá em muitas ocasiões defendendo um bandido de verdade e não sempre um inocente. Na verdade, raras as vezes você está lá defendendo um inocente. Essa é a verdade brasileira. Pessoal, é o seguinte, ó. Se você pegar o quanto de gente que morreu em 20 anos na guerra do Rio de Janeiro, do tráfico, esse número é superior ao que morreu em uma guerra, por exemplo, numa guerra da Ucrânia, dentro de um ano, matou, pelo amor de Deus,
e não é, né, a intenção, matou 65 mil pessoas. Então, se você pegar no Rio de Janeiro quantas pessoas morrem por ano, né, nós temos aí praticamente 1 ano e meio de guerra na Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, será que morre apenas isso? Né? Na Bahia a gente teve um avanço pela inserção do Comando Vermelho no número de homicídios. A gente está vendo agora a operação na Baixada Santista, onde um policial foi morto e 2 foram feridos. Então, a segurança pública brasileira nunca esteve pior. Nunca esteve pior. Não é momento de implementar isso. Notadamente, você pode fazer uma pesquisa aí agora e buscar informação que as facções no Brasil, elas já orientam os seus presos, né, os seus apreendidos, a falar na audiência de custódia que houveram excessos da polícia na prisão e que, se isso for caracterizado, ele vai ficar livre imediatamente, ele nem vai para a cadeia. Ele sai da delegacia, vai para a audiência e é liberado. Tá? Houve uma operação no Rio de Janeiro onde 60% dos presos foram liberados. Agora, você consegue acreditar que, por exemplo, de 100 criminosos presos, 60% tinha algum erro que evidenciasse essa necessidade de soltura? Muito difícil, tá? A gente sabe que existe polícia corrupta, mas é a minoria. É a minoria. Mesmo que seja no Rio de Janeiro, nas capitais, que tem esse problema de forma mais latente. Então, hoje nós temos um percentual, por exemplo. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque é a cidade que tem mais bandido no Brasil, talvez umas do planeta. Nós temos um percentual da cidade do Rio de Janeiro, de território, onde a polícia não entra. A gente viu o que aconteceu agora no show do Alok, em Copacabana, né? Arrastão, 500 pessoas presas, centenas ou milhares de celulares furtados e roubados, abusos, né, em relação às mulheres. Então, um absurdo, não se tem mais segurança, não se pode mais sair na rua, tem gente sendo roubada com um fuzil, um celular, um relógio, um boné, com um fuzil que custa 50 mil reais. A coisa está simplesmente incontrolável. E aí você vem com um instituto desse que visa, né, dar menos aplicação da norma penal. E eu vi vários vídeos de criminalistas, lamentavelmente, aplaudindo, tá? Não consigo me harmonizar com esse entendimento, né? Sinto muito. Se você consegue, eu te respeito. O canal aqui é para dar a minha opinião como jurista, como membro da sociedade e cidadão. O que tem que acontecer aqui é o contrário. É apertar a fivela. Política de tolerância zero. Você sabe o que está acontecendo na Califórnia? Dá uma pesquisada o que está acontecendo em São Francisco, Los Angeles, Sacramento. Você não consegue andar um quarteirão sem um carro com um vidro quebrado, sem uma loja com a vidraça quebrada. Você não consegue ver, você não anda 100 metros sem ver um drogado deitado no chão, em cima do próprio vômito, porque a criminalidade tomou conta da Califórnia. Tá? Pode pesquisar. Por quê? Porque há algum tempo pequenos furtos foram descriminalizados. A partir do momento que não há medo da sanção, da reprimenda, a coisa está liberada. É por isso que o Brasil passa esse infortúnio momentâneo da total insegurança pública. Se você discorda ou concorda, seus comentários são muito bem-vindos, mas eu lamento muito.